Imagina um filme de faroeste que transita por vários gêneros diferentes. Em A Balada de Buster Scruggs, cada conto vai mexer com emoções diferentes, indo desde a comédia escrachada até um drama mais pesado, do absurdo total até uma reflexão existencial. Tudo isso em pleno Velho Oeste. Se você curte filme que muda várias vezes de tom, mas sempre te pega de surpresa, vem comigo que eu vou te mostrar por que essa antologia é uma das coisas mais criativas que a Netflix já lançou. Iha! Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir... Não vai dar certo. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver sendo desafiado para um duelo. Ou quem sabe se você estiver procurando ouro. Ou até se você estiver de mudança, viajando junto com uma caravana, não importa. O mais importante é a gente bater esse papo hoje sobre A Balada de Buster Scruggs, esse velho oeste muito bom que está escondido lá no catálogo da Netflix. Logo depois da vinheta. Iha! Dom, 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 down. Yeah. Eu descobri esse filme numa puta cagada porque eu vi uns cortes dele no TikTok ou no Shorts, alguma coisa assim. E obviamente ficar o vídeo inteiro com esse palito na boca não vai dar certo. Esses cortes que eu vi que me chamaram a atenção era justamente do personagem do Buster Scruggs e por isso eu fui atrás, só que eu fui sem pesquisar nada porque eu queria realmente ser surpreendido. E só depois que eu fui descobrir que aquilo era só um trecho de uma das histórias que aparece no filme, que na verdade é uma antologia que conta ali 6 historinhas, cada uma funcionando isoladamente dentro desse universo. Então quando eu fui assistir, o filme já começa logo por essa história, que é bem levinha ali, uma comédia escrachada, bem zoeira, que não se leva nem um pouco a sério. E aí eu já pensei, nossa, que legal, vai ser esse o tom do filme, gostei. Mas acontece que eu tava completamente errado. Mas cá pra nós, que bom que eu tava errado. Essa quebra de expectativa só engrandeceu pra mim a experiência de ver o filme como um todo. Porque como ele começou ali com essa história mais descontraída, mais levinha, quando ele vai por caminhos que levam você ali pro drama, pra um negócio denso, pesado mesmo, você é pego completamente desprevenido. Esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers de A Balada de Buster Scruggs, mas eu prometo que eu vou pegar leve para tentar preservar a tua experiência, até porque são 6 mini histórias. Se eu entregar muita coisa, não vai ter o mesmo impacto quando você vê. O primeiro conto que a gente vê é o que dá título ao filme, que é A Balada de Buster Scruggs, que a gente acompanha a história desse cowboy, que é ali um fora da lei, que ele tem uma aparência ali bem incomum pro contexto daquela época, né? Ele parece que é um cara assim meio inocentezinho, umas roupas bem clarinhas, assim meio frágil, gosta de cantar essas coisas. Mas como essa história tem ali 15 minutos, um pouco menos de 20 minutos, ela não perde tempo para mostrar que de inocente o Buster Scruggs não tem nada. E que o cara é bom de verdade no tiro. Essa história tem uma veia musical bem boa, porque o Buster Scruggs é um personagem que canta bastante. E a comédia dela é muito puxadona mesmo, assim, muito escrachada. São umas situações tão absurdas, assim, que você cai nessa armadilha de pensar que o filme todo vai ser uma comédia bobinha, que não se leva nem um pouco a sério. E o Buster vai ali viajando, arrumando umas briguinhas de bar em bar, até que ele é desafiado por um cara, e aí a história vai dar uma volta que você definitivamente não estava esperando. Eu achei muito legal como eu peguei afinidade rápido com esse personagem, apesar de pouco tempo de tela, e dele ser um personagem assim chato, porque ele é meio chatinho mesmo. Mas os trejeitos dele, essa quebra de paradigma do que a gente está acostumado, né? Dos Clint Eastwood, no Velho Oeste, essas coisas. Aí você vê esse cara todo engraçadinho, com aparência até, de certa forma, frágil, fazendo o que ele faz, mano. É muito da hora mesmo. A segunda história já é um pouco diferente, porque no encerramento de uma para outra a gente vai vendo esse formato de como se fosse um livro que estivesse sendo lido, e a gente vê umas ilustrações prévias do que a gente vai ver nessa história, e eu achei isso um detalhe muito legal. A segunda história, o James Franco é o protagonista, e ele é um cara que ele vai tentar roubar um banco. E aí, quando ele chega para roubar o banco, simplesmente o dono do banco monta uma armadura toda feita de panela para lutar contra o James Franco,
E o improvável acaba acontecendo, o velho deita o James Franco na porrada com a armadura de panela. E aí naquele tempo nem chegava perto de existir leis como existem hoje, então o cara é capturado, já é condenado e já vai ser executado ali por enforcamento, com a corda no pescoço amarrada no cavalo, e a gente fica se perguntando como é que ele vai conseguir sair dessa. Esse chapéu é da minha filha, tá escapando toda hora, minha cabeça é muito grande pra ele. Mas agora eu vou ficar com ele até o final. E aí o lance é que depois de ser capturado, ele vai ter que se virar pra escapar da morte certa ali, que não tem jeito, ele já tá rendido. E essa história tem um desfecho também bem interessante. Todos os contos que estão nesse filme têm essa espécie de moral no final da história. Só que eu achei bem interessante o jeito como foram retratados, assim, de um jeito nada explícito e que você saca ali no ar na hora o que rolou. E é na terceira história que a gente tem essa primeira virada de gênero. Se a primeira tava um humor escrachado, assim, super bobalhão, na segunda, ainda mais puxado pra comédia, mas com uma pegada um pouco menos escrachada, aqui na terceira a gente vai mergulhar num drama pesado com uma crítica foda. E essa história é protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que o Liam Neeson, que faz uma atuação aqui impecável. O cara manda bem demais mesmo e detalhe, sem dizer nenhuma palavra, é tudo ali nos olhares, tudo ali nos trejeitos, muito foda. Esse artista de rua que não tem nem os braços nem as pernas, viaja ali com seu empresário, que é interpretado pelo Liam Neeson, fazendo performances ali de peças de teatro, essas coisas e tal. E aí eles vão fazendo essas apresentações dramáticas em feiras, em pequenas cidades, avançando na estrada, cada vez mais o público vai perdendo o interesse, e aí que o bagulho fica denso. A crítica dessa história é muito pesada, é muito certeira, e o Liam Neeson, ó, atuação de ouro. Bem boa mesmo essa história, a crítica é muito sagaz e é uma das minhas favoritas aqui desse filme, nossa senhora. E aí a gente chega na quarta história, onde a gente acompanha esse senhorzinho garimpeiro, né, que tá ali vendo umas pepitas de ouro num riachinho que ele tá perto. E ele vai caçando ali o quê? O ouro da aposentadoria, né, o que ele vai conseguir ficar suavão. Aí a gente acompanha ele lá fazendo todo o trabalho. Aliás, é muito interessante o jeito como eles explicam como esse trabalho de garimpo é feito, mesmo sem ter que falar uma palavra. O velhinho vai mostrando ali, tá, achando uma pepitinha aqui, outra ali, vai fazendo marcações com trapinhos, assim, né? Tipo, como se fosse uma espécie de bandeirinha. Muito da hora mesmo. E aí, depois de muito trabalho árduo, muito trampo mesmo, finalmente ele chega lá. Só que quando ele acha esse ouro, vai acontecer um negócio ali que você vai ficar, caralho. Essa história é muito boa também. Ela tem ali uma parte musical do velhinho cantando, assim como tem também na primeira história. Só que aqui não tem nada de comédia, o negócio é muito mais puxado pro drama também. Nossa, meu, esse filme aqui, eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem saber da existência dele. Queria ter visto esse filme no dia que foi lançado, meu Deus. Na quinta história, a gente conhece esses irmãos, né? Um irmão e uma irmã que eles vão se mudar para uma outra cidade, porque o irmão é empresário e meio que quer casar a irmã dele com um potencial futuro sócio, né? O cara é um enrolado e ele queria usar a irmã dele para ganhar dinheiro, essa é a fita. E apesar de serem todas histórias curtas, né, serem contos, essa daqui toma o seu tempo para construir esses personagens, porque esses irmãos estão viajando, essa irmã prometida para casar com um cara que ela nunca viu na vida, e aí no decorrer dessa viagem o irmão dela acaba morrendo por conta de uma doença e ela fica meio sem rumos, meio sem saber o que fazer, e vai falando com um dos caras que cuidam da caravana ali para pedir conselhos do que fazer e tal. E aos poucos eles vão se apaixonando. Nessa altura do filme você já foi surpreendido várias vezes, porque começa ali com uma comédia, depois vai para um drama. Aí nessa história a gente começa a flertar ali com um romance, só que vai ter uma virada nessa história que quem falar pra você que sabia que ia acontecer isso, tá mentindo, não é possível. É tudo muito bem construído, os personagens são muito convincentes. Tem um personagem nessa história que ele passa praticamente a história inteira sem falar nada. Ele vai falar, tipo, sei lá, nos últimos 5 ou 10 minutos de história. Mas esse personagem se torna tão importante que, mano, boa demais essa história, boa demais. E pra fechar e falar que o negócio transitou mesmo por gêneros diferentes, essa última história tem um quesinho ali bem macabro, com um pezinho no terror. Não é nada assim assustador, é mais uma coisa assim contemplativa, mas conta a história de 5 pessoas desconhecidas que estão viajando ali na mesma carruagem. E aí eles vão trocando ideia, cada um falando seus ideais de vida, cada um falando como pensa, como age, o que eles pensam uns dos outros, né? E essa história vai se desenrolando como a mais fantasiosa
de todas, apesar da primeira ter toda aquela coisa meio bem esculachada mesmo, de uns tiros doidos, de umas cenas memoráveis, assim, até com elementos sobrenaturais. Essa daqui pra mim foi a que ficou com um pé mais dentro da fantasia do que todas as outras. E além disso, ela também é a que mais tem a lição de moral explícita, digamos assim. Essas pessoas vão trocando ideia, revelando coisas da vida delas, coisas do caráter delas, e você pouco a pouco vai entendendo sozinho, sem muita explicação, para onde é que elas estão indo de verdade. Esse filme é muito bom mesmo, me surpreendeu bastante, porque pelos cortes que eu vi antes de assistir ele, eu imaginei uma coisa completamente diferente do que ele foi. Esse filme é dirigido pelos irmãos Coen, que fizeram outro filme que eu adoro mesmo, que é Onde os Fracos Não Têm Vez. E esse daqui, pra mim, nossa, eles foram bem demais também, porque as histórias, elas têm um peso, mesmo você conhecendo esses personagens por tão pouco tempo. Esse filme é muito bom, eu queria ter sabido dele antes. Todos os personagens são bem construídos, não tem um ator, não tem uma atriz que tá mal no filme. Todo mundo aqui tá entregando pra caramba mesmo. São todos muito críveis, você acredita que aquelas pessoas existiram mesmo nessa época do Velho Oeste. É muito legal como tudo é feito. E é muito legal que com pouquíssimo tempo de tela, você consegue se importar com todos esses personagens. Não tem um assim que você fala, tanto faz, tanto fez. Talvez ali no comecinho, na história do James Franco, ele seja o mais tanto faz, tanto fez. Mas os outros, em compensação, nossa, é pedrada atrás de pedrada. O legal é que por serem histórias isoladas, contos, você não precisa nem assistir esse filme todo de uma vez só. Às vezes você colocou ali num dia de noite que você tá com sono, assim, não quer levar muito pra frente, porque ele é um filme de 2 horas, né? Se você junta todas as histórias, então você pode assistir ali 1, 2 histórias, aí você deixa no pause, no outro dia você assiste mais 2, aí depois outra hora assiste outras 2, e vai ser tudo muito legal do mesmo jeito. E você já conhecia a balada de Buster Scruggs ou tava que nem eu perdidão antes de ver esse vídeo? Comenta aqui para eu saber que, olha, esse aqui vale muito a pena. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe, manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho. Iha!